Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá, gravado aqui no nosso Estúdio Hall, o estúdio do Sind Bancários, no centro de Porto Alegre, na Rua da Ladeira. Do meu lado aqui o professor Juremir Machado da Silva. Tudo bem, Juremir? Tudo ótimo, ainda mais depois que o Internacional mostrou ao Grêmio como é que se joga futebol. O Inter, nós estávamos falando aqui, era para ter dado uma goleada, Juremir. Era. Mas o Inter se constrange, parece que tem pena. Aí começa a errar. Um time caridoso. Caridoso. Ficou com pena do pobre Grêmio. A pauta hoje no programa não é o Grenal, nós vamos falar na privatização da Carris. Está aqui o André Augustin, que é pesquisador do Observatório das Metrópoles, economista. Tudo bem, André? Tudo bem, obrigado pelo convite, estar mais uma vez aqui nesse podcast. E também com a gente aqui o Gabriel Cafruni, que é representante da Comissão de Funcionários da Carris. Isso, prazer estar aqui. Obrigado pela presença aí. Obrigado pela presença. Ô André, tu consegue nos dar uma resumida, uma pequena explicada como é que ficou esse processo? Eu sei que Viamão agora manda na Carris, é isso? Isso, né? A Carris foi vendida agora pela Prefeitura de Porto Alegre. Quem comprou foi a empresa Viamão, né? Que opera o ônibus metropolitano já de Viamão em Porto Alegre, a velha conhecida dos moradores da região metropolitana, né? Não conhecida exatamente pela qualidade dos seus serviços, né? Eu, quando penso na Viamão, André, penso em ônibus sujo, aqueles azuis, batendo lata de Viamão até Porto Alegre. Não, tem até aquela expressão, né? Pegar o Viamão lotado. Então, não é por acaso que essa empresa que virou, assim, na boca do povo, a expressão de sinônimo de ônibus de baixa qualidade. Foi a única que quis? Ou teve mais interessados? Foram duas empresas que se interessaram, né? Mas uma delas não apresentou todos os documentos que precisavam. Então, na prática, foi só uma que apresentou tudo, né? Foi a única concorrente. O que é comum, assim, licitações de ônibus, né? Sabe-se lá por quê, quais são os mistérios. É muito difícil a concorrência. Sempre aparece só uma empresa, né? Agora, estava conversando com o Gabriel antes do programa, se esperava que entrasse uma empresa estrangeira, com muito capital, com tecnologia moderna. Ia ser uma revolução nos transportes do Rio Grande do Sul. Aí vem a Viamão. É como vender um supermercado para o boteco da esquina. Né? Foi dito, foi uma licitação internacional, era permitido a empresas internacionais. Tinha até um boato que uma empresa francesa estava interessada, parece que foram lá na Carris, fizeram algumas reuniões, mas no fim, né, toda a propaganda que ia ser uma licitação internacional, uma grande inovação, foi a própria Viamão aqui do lado que acabou ganhando. Gabriel Cafruni, como é que os funcionários ficam no meio de tudo isso? O pessoal está muito triste com o ocorrido. A gente lá, inclusive nas reuniões lá com a diretoria, foi falado muito que tinha uma empresa francesa participando. Já estava até estudando francês. Já estava estudando o pessoal lá, a gente falava brincando, como é que se diz bem-vindos em francês, coisa assim. Como é que seria, Júlio? Bienvenue. E a gente, e eu muitas vezes eu falava, uma empresa francesa que com o porte que tem, que eles dizem que tem muitos ônibus, muitas empresas pelo mundo. Uma empresa francesa vai vir para cá, vai arrematar a Carris, não vai ter para as outras empresas que já são daqui. E acho estranho, sim, que eles gastaram com passagem, foram lá visitar, segundo a diretoria da Carris, tanto nos falava, e sequer participaram da entrega das propostas. Eles foram à França visitar essas empresas, ver o modelo, é isso? Eles vieram, dizem para nós que os representantes da empresa da França vieram para cá para os franceses vieram aqui olhar. Vieram visitar a companhia Carris. Eles falaram várias, e chegou até a mim até que outras do resto do país também veio visitar a companhia Carris, e eu achei muito estranho que só duas empresas apresentaram proposta para comprar a companhia Carris, né? Que foi a Viamão e a Aviação Mimo, lá de São Paulo. A Aviação Mimo ela foi desclassificada, que até hoje eu acho estranho, de repente talvez eles entrem com algum recurso, isso pode ser que desenrole mais um tempo o processo todo, mas arremataram mesmo, quem arrematou foi a Viamão. A Viamão, ela já é uma empresa que ela já foi comprada por um grupo, que é o grupo que pertence à Savar, compraram a Viamão, compraram a Expresso Veraneio, a Evel, a Itapuã, e agora eles estão levando a Carris, né? Vai ter um monopólio, então. Praticamente. Agora... E não monopólio só do serviço de ônibus, né? Porque essa mesma empresa também tem distribuidora de combustível, tem loja de peças de ônibus. Então, uma coisa que a gente vê em outros lugares, é muito comum, assim, a empresa de ônibus, na hora de apresentar seus custos para a prefeitura, para justificar o aumento da passagem,
Em os lugares é muito comum isso, né? A mesma empresa tem todos os seus fornecedores são do mesmo A mesma grupo. empresa. E daí começa a subir o custo e não se sabe por quê, né? Se Vamos ele- ver como vai ser aqui em Porto Alegre. Se eles tivessem ido à França olhar o sistema de transporte francês, eles iam ver um sistema de transporte público. Ônibus em Paris, por exemplo, públicos e elétricos. E se eles tivessem ido a Montpellier, eles ficariam sabendo que a partir do dia 23 de dezembro, o transporte público de Montpellier será inteiramente gratuito. Os tramways e os ônibus. Totalmente gratuito. Então eles teriam ido no outro caminho. Eles tivessem dado uma olhada na França. Inclusive, no Brasil, a gente já tem 84 municípios com tarifa zero no transporte coletivo. O que é interessante no caso de Montpellier é que é uma cidade, para os moldes franceses, é uma cidade grande. É uma cidade, o que eles chamam de Montpellier Metrópole, dá 500 mil habitantes. Então é uma experiência em tamanho natural, como se diz. Acho que aqui no Sul, Parobé, não tem? Tem Em uma Parobé e tem um outro município lá perto de Pelotas, agora esqueci o nome, que também tem. São municípios pequenos, né? em geral são pequenos. O interessante da experiência de Montpellier é o tamanho da cidade. Mas chega alguns municípios um pouco maiores aqui no Brasil, não com o tamanho de Porto Sim, Alegre, mas tem- tem, por exemplo, Caucaia, No Rio de Janeiro, ali em Niterói, tem tem em Maricá, Maricá, ali perto, que é Maricá. um município grande. O Maricá tem bastante dinheiro porque tem royalties do petróleo, né? Então, Sim, um pouco essa claro. parte, mas sim, mas é um dos principais modelos. Mas Caucaia, por exemplo, lá do lado de Fortaleza, também é um tamanho um pouco maior que Maricá, 300 e tantos mil habitantes, e tem tarifa zero. E eu acho que Barcelona fez por um tempo determinado, por alguns meses, em função, acho que, da pandemia, andou experimentando algo parecido. Já tiveram vários experimentos, inclusive na França, eu acho que Paris chegou a ter algum momento estava muita poluição, eles fizeram uns dias para testar, ver se reduzia o número de carros para reduzir a poluição. E o pessoal de Montpellier está empolgado. Ele tem um sistema bom de transporte, o tramway, né, que é um bonde elétrico, né, e que funciona maravilhosamente. Se aquilo parar, a cidade para. E aí agora já era barato, porque é super subvencionado. Todo mundo tem algum tipo de subsídio governamental para passagem. E é gratuito. Ô, Gabriel, a Viamão vai absorver os funcionários da Carris? Isso está na justiça ainda. Eles apresentaram uma proposta que era de início 10 meses de estabilidade. O Tribunal do Trabalho tentou uma mediação para ampliar essa proposta para 12 meses, só que não tem garantia de que os funcionários... 10 ou 12 meses de estabilidade é que só pode demitir depois disso. É isso. Se demitir antes, paga... Tá, mas a partir de um ano pode demitir. Passou Vai, esse pode prazo, demitir. pode botar... Quantos funcionários tem hoje a Carris? Hoje, na folha total, eu olhei pelo portal Transparência, 1.222 funcionários. gente. E aí, gente? Claro, desses tem muitos que são cargo de confiança, entre outras coisas. Agora tem os temporários, mas passa de 1.000 com certeza. Eu estava conversando com o Gabriel e contando para ele que eu sempre fui um usuário de ônibus. Sempre. Até a pandemia. Na pandemia que eu parei. Mas durante muito tempo eu fui usuário da Sopal. Eu pegava os ônibus da linha 13, linha 12, para ir para Sarandi. E a Sopal era de médio para baixo. Depois passei a pegar os ônibus da Gasômetro. Pegava até 2019. Santana, São Manuel. Médios, eu diria assim, nota 7. Não eram ruins, não eram bons. E pegava todo dia a Carris. Os melhores ônibus eram os da Carris. Nessas linhas, por exemplo, Ipiranga-PUC, era ônibus bom. Mas o que acontece, André, que a Carris, esse depoimento do Juremir, a Carris foi até já durante um bom período apontada como uma empresa modelo, uma das melhores do Brasil. O que aconteceu que de repente a Carris ficou inviabilizada? Aconteceram vários. A Carris, como disse, ganhou vários prêmios já de melhor. Além de ela é a empresa mais antiga do Brasil de transporte coletivo, né? Ela tem mais de 150 anos já. Ela foi criada originalmente para os bondes, Era né? bonde, foi criada em 1872, foi no ano que Porto Alegre fez 100 anos. Então ela foi criada em 1862 para bonde, era bonde puxado por burro no início, depois foi bonde elétrico, e daí no século XX começou a ter o ônibus, né? E era uma empresa privada, depois ela foi estatizada. Na verdade, foi uma estatização a pedido da própria empresa, né? Nos anos 50 a empresa estava falindo, porque começou a ter muito ônibus, ela ainda era mais focada no bonde, tinha pouca coisa de ônibus. Na concorrência dos novos ônibus, a empresa estava falindo e meio que pediu para a prefeitura estatizar e assumir. Então, desde os anos 50 é estatal. E ela foi muito tempo, como tu disse, considerada a melhor empresa de transporte público do Brasil, ganhou vários prêmios, né? Quem andava na Carris e em outros ônibus aqui em Porto Alegre sabe que eram os ônibus muito melhores. E continuam sendo, né? Mesmo com todo o sucateamento que teve nesses últimos governos, né? Desse grupo político que está agora na prefeitura, mas que já está... As últimas 4 gestões foram mais ou menos os mesmos partidos, né? Teve um sucateamento, mas ainda a qualidade é muito maior. Por exemplo, ar-condicionado, né? Na licitação de 2015,
uma das regras da licitação é que todos os ônibus tinham que ter ar-condicionado, em todas as empresas, né? Tinha que ter 100% da frota com ar-condicionado. As empresas privadas não cumpriram o que está na licitação. E a prefeitura também nunca fez nada, nunca fiscalizou, nunca deu multa, nunca rompeu o contrato. A Carris não tinha todos ainda, não sei quanto que está agora, né, porque faz um tempo que eles não divulgam isso, mas até um pouco tempo atrás era, acho que uns 90% dos ônibus com ar-condicionado e as outras eram mais ou menos 50%. Sim, é uma diferença, né? Claro. Inclusive agora estão prometendo, não, mas quando privatizar, agora a empresa privada vai botar 100%. Bom, todas as outras privadas de Porto Alegre tá desde 2015, tá? Desde 2016, né, quando passou a valer a licitação de 2015. E a Viamão vai botar... E nunca colocaram. A idade da frota também, né? Na licitação, dizia que não podia ter nenhum ônibus com mais de 10 anos circulando e a média da frota não podia ser mais de 5 anos. Aí depois passou um tempo, a prefeitura aumentou para 12, aumentou para 13, as empresas não cumprem. Tem vários ônibus das empresas privadas com mais de 13 anos circulando e a idade média da frota das empresas privadas é muito acima do limite de 5 anos que estava previsto no edital. Também nunca tomaram multa. A Carris tem a idade média da frota mais baixa. Então, assim, mesmo com esse socateamento que teve nos últimos anos, a Carris ainda tinha ônibus melhores, ainda tinha mais qualidade. E isso é um dos motivos também que às vezes a prefeitura diz, porque a Carris o custo é mais alto, a Carris paga mais caro pelos ônibus, gasta mais combustível. Bom, sim, se as empresas privadas tivessem 100% de ar-condicionado, como estava previsto no contrato, também o ônibus seria mais caro, também gastaria mais combustível. Será que os ônibus de Viamão têm ar-condicionado? Não. Só na frota executiva, que eu saiba. Os ônibus... Que é bem mais caro, né? Os ônibus que não são executivos, que são os comuns, que a gente chama, nenhum tem ar-condicionado. Eu, pelo menos, não conheço, que alguém me apresente um. É tudo ônibus sem ar-condicionado, motor dianteiro, aqueles... Tem carro antigo, mais antigo que os da própria companhia Carris, apesar de que eles andaram comprando alguns ônibus novos agora, mas é comum, sem ar-condicionado, motor dianteiro, coisa bem simples. Já a companhia Carris, ela tem ônibus com ar-condicionado, suspensão a ar, piso baixo, acessibilidade universal, importante para o cadeirante. Ainda mais agora que o motorista agora não vai ter mais o cobrador, né? É mais um bônus para trabalhar sozinho. Agora não ter o elevador para operar. Baixa ali a rampa, a cadeira entra. E isso é praticamente só a companhia Carris tem. Como é que os cobradores ficaram nessa jogada toda aí, Gabriel? Além do medo de que, sabe que a Viamão entrando para cá, a primeira coisa que eles vão fazer quando vão assumir vai ser obrigar os motoristas que ainda não assinaram para trabalhar sem cobrador a assinar. Vai ser uma coisa assim, tipo, ou tu assina ou tchau. Por enquanto, talvez na estabilidade, acho que ainda não, mas depois, com o tempo, todo mundo vai ser obrigado a dirigir. Cobrar quem não quiser vai estar na rua e os cobradores... E os funcionários da Carris não têm estabilidade. Os funcionários da Carris, hoje a gente tem uma certa estabilidade, mas passou a Viamão, assumir... Vai ser o que for definido, que ainda não foi aceito a tal da proposta dos 10 ou 12 meses. Passando a assumir a Viamão, vai ser o que está no contrato. Se, por exemplo, se o pessoal assinar o contrato aceitando os 12 meses, é aqueles 12 meses deu, depois de 12 meses, pode mandar para a rua. Quanto a Viamão pagou pela Carris? Então, foi 109 milhões, se eu não me engano, né? Com os terrenos. Terrenos, assim, só a avaliação que a própria prefeitura fez dos terrenos e dos ônibus, já contando a depreciação dos ônibus, eles foram comprados, dava em torno de 140 milhões. Então, assim, era muito mais... Só assim, a propriedade, né, de capital, terreno e ônibus já valia mais. Se a Viamão quisesse comprar os ônibus da Carris e o terreno para vender o terreno, fazer um prédio, levar os seus ônibus para a Viamão para circular, já deveria pagar mais do que isso. Sem falar do valor da concessão, porque ela vai ter 20 anos de monopólio ali em algumas linhas. Mas ela pode devolver os terrenos. Mas não é só isso. Bom, antes de chegar no devolver correndo, esse dinheiro vai ser pago em 10 anos. São 120 parcelas sem juros. Sem juros. Sem juros. Então, na verdade, Onde é que eu arranjo esses 109 milhões... Negociei isso agora no meu banco, o cara riu da minha cara. Não me Então, assim, virou as costas. se a gente for ver a taxa de juros que tem no Brasil, trazer o valor presente disso, né? Quanto valeria hoje, isso vai ser pago em 10 anos, seria muito menos, na verdade. Porque esses 140 milhões, que é o que vale o patrimônio da Carris, só o patrimônio físico de capital, isso seria um valor à vista para pagar. Em 10 anos sem juros, obviamente, seria muito mais. E olha que eu pedi a metade no banco, 5 anos sem juros. E o cara riu da minha cara. Viamão conseguiu 10 anos sem juros. Isso, para pagar. Na verdade, assim, só eles vão pagar isso só com o lucro que for tendo a Carris ao longo do tempo, ele já paga mais do que isso, entendeu? Então, na verdade, não vão botar o dinheiro agora para a primeira parcela, depois já... É que a dívida da Carris é muito grande, porque isso dá a impressão de alguém que quer se livrar do negócio. Sim, né? claramente. Porque a dívida é maior do que esse valor. Por que essa coisa assim de temos que vender, que vender? O argumento principal da prefeitura é que a Carris está tendo prejuízo nos últimos anos. Né? Acho que tem duas coisas importantes por isso. Primeiro, que a Carris não dava prejuízo.
Né? Na época que ela era considerada a melhor empresa de transporte público, não só o serviço era muito bom, como ela dava lucro. E eu não acho aqui também que lucro seja uma coisa necessariamente positiva para uma empresa pública, Exato. né? Uma empresa não precisaria dar lucro. Mas cobrava uma tarifa que não era barata, então, bom, também não, é razoável que a gente não precise colocar mais dinheiro. Mas o que acontece? Primeiro, tem vários problemas de gestão mesmo, principalmente ali a partir do governo Fortunati. Isso que eu ia te perguntar, tem um ano assim que marca, assim, é 2010, alguma Então, coisa assim que marca Começou o a dar declínio? prejuízo no governo Fortunati, né? Com o Mello era visto Fortunati, e a direção da Carris foi indicada pelo PMDB, que era o partido do Mello. Então, na verdade, foi... Né, o governo Fortunati ele era vice e ele que indicou, ou pelo menos o partido dele que indicou. E aconteceram vários problemas, por exemplo, alguns esquemas de corrupção. Teve até um cidadão lá que foi preso, que era da direção da Carris, que tinha sido assessor do PMDB na Câmara. E esse cara, uma parte do dinheiro, ele desviou o dinheiro da Carris, foi pego uns anos depois, mas nesse tempo, entre ele desviar o dinheiro da Carris e ele ser preso, ele fez doação para a campanha de quem? Do Sebastião Mello. Inclusive, esses escândalos que ele se envolveu foi... Ele recebia indenização em nome de uma criança morta. Nossa. Sim, falsificou documentos, indenizações de acidentes em várias coisas. Isso, então, começou a dar esses problemas justamente na gestão que foi indicado pelo PMDB. Mas tem mais que isso, tem um problema que é estrutural mesmo, que a gente tem uma crise no transporte coletivo no Brasil todo, incluindo em Porto Alegre. Pela queda do número de passageiros, que a gente tem toda uma política de incentivo ao uso do transporte individual, seja o carro ou moto. Então a gente no Brasil todo está caindo muito o número de passageiros, não é de agora, é de décadas, e nos últimos anos acentua isso. Agora, o transporte público não é subsidiado na maior parte das cidades? Então, isso que eu ia chegar, como é que tá? Com essa crise, nos últimos anos, a prefeitura está subsidiando as empresas privadas também. Sim. Então o argumento é, não, a Carris deixou de dar lucro, a gente tem que privatizar. Bom, mas as empresas privadas também, pelo menos, estão alegando prejuízo, porque também é uma caixa preta, ninguém tem acesso aos dados dessas empresas. Mas a prefeitura está dando todo mês, a prefeitura dá alguns milhões para as empresas privadas. Então, assim, como assim? Empresa privada pode dar prejuízo que a prefeitura cobra prejuízo. Agora, empresa pública não pode cobrar o prejuízo. Então, é uma lógica meio estranha que só a empresa privada pode ter subsídio, a empresa pública não pode ter subsídio. E quanto aos terrenos? Porque, na verdade, envolve dois, né? Dois terrenos Sim. que a Viamão pode devolver. E com isso ela bate parte do que ela teria de pagar. O que tu achas que vai acontecer? Ela vai ficar com os terrenos ou vai devolver os terrenos? Então, não se sabe, eu acho um problema isso é uma opção da empresa. Porque, bom, se ela quiser ficar, ela fica. Se ela quiser mudar a garagem de lugar e construir um prédio lá, ela pode. Se ela quiser devolver para a prefeitura agora, se ela quiser devolver para a prefeitura no final do contrato, ela pode. Porque uma coisa assim, a prefeitura não tem mais gerência nada sobre isso. Eu acho que o ideal seria os terrenos não terem entrado na licitação. Que é um modelo que tem se discutido em vários lugares, inclusive está para sair uma nova regra do transporte público nacional. O governo federal vai mandar nos próximos dias um marco regulatório do transporte público. E uma das coisas que está sendo discutida nesse marco regulatório é as garagens serem todas públicas. Por quê? Quando tem licitação de empresa para empresa de ônibus, nesse caso foi um pouco diferente, estava sendo vendido uma empresa pública, mas quando é uma licitação normal, uma das exigências normalmente é que a empresa que esteja concorrendo prove que consiga ter uma garagem num local que seja próximo aos pontos finais dos ônibus. Porque tu tem um gasto de combustível e de salário do motorista de sair da garagem até o ponto final, que não tem ninguém circulando, mas é um custo. E isso entra no cálculo do custo da tarifa. Mas tem uma distância mais, porque você não vai botar aqui, imagina, vai botar a garagem lá em Novo Hamburgo. Cada vez vai ser ônibus, vai pegar toda a 116, vai gastar, sei lá. Não pode botar garagem em Viamão. Então, no cálculo, geralmente tem um máximo, pode ir até tantos quilômetros, né? Tantos por cento da quilometragem ser esse deslocamento da garagem até o ponto final. O que faz sentido. Mas daí tem que comprovar que tu tem uma garagem nessa região. E é muito difícil uma empresa nova, porque não existe mais terreno grande. Imagina, o terreno da Carris é grande, são centenas de ônibus, oficina, é muita coisa, né? Não, tu não vai, eu quero comprar um terreno novo para fazer uma garagem da Carris. Não tem. Então não tem concorrência. Um dos motivos que normalmente não tem muita concorrência em licitação de ônibus é que se tu exigir que o cara comprove que tem uma garagem ali, ninguém vai ter um terreno para fazer uma garagem. Por isso essa ideia desse novo marco regulatório de incentivar que a garagem seja pública e fica cedida pela empresa, ou alugada, ou mesmo emprestada pela prefeitura. Bom, no fim acabou os 20 anos da licitação, ou 30 anos, ou 15 anos, tem uma nova licitação, quem ganhar assume aquela garagem. Tu dá mais concorrência, tu aumenta a concorrência e permite que mais empresas concorram com ele. Então, bom, podemos discutir então se vamos estatizar todas as garagens, mas pelo menos essa que já era pública poderia ser mantida pública e fazer a licitação do resto mantendo a garagem da prefeitura. Não foi feito. Abriram essa possibilidade, mas foi uma escolha da empresa.
Que lá no fim ela vai decidir, bom, vai ser mais barato, vai ser mais vantajoso para mim vender de novo para a prefeitura ou vender para a Melnick fazer um prédio aqui? O que mais me impressionou foi a declaração da Ana Pellini, a secretária que disse, está na manchete manchete matinal, foi ruim para nós. Bom, se foi ruim para a prefeitura de Porto Alegre, que quis vender, imagina para a população. Não, e a Ana Pellini Porque vendeu, né, Júlia Mir? Se era ruim, Se vendeu. era ruim, diz, olha, não vamos querer Se o vender. negócio é ruim pra ti, tu não vai vender, não vai assinar? Vende, Não quero, obrigado. Não quero. Se foi ruim para eles, imagina para nós que dependemos dos ônibus, para nós que Sim. trabalhamos na Companhia Carris. É que o ruim pra eles, na verdade, é ruim pra todos nós, pra cidade, né? Claro. E teve uma outra entrevista da Ana Pellini, acho que foi no Sul 21, que perguntaram, mas o que vai mudar pro usuário de ônibus, passageiro? Ela falou, não vai mudar nada, disse que não vai vai mudar continuar exatamente igual, o ônibus vai passar no mesmo horário, o mesmo ônibus. Pô, normalmente quando privatiza uma coisa, prometem que vai melhorar. Normalmente não melhora, prometem que vai melhorar, não melhora, né? A CE tinha prometido que ia ficar maravilhoso o serviço da CE, e a gente vê toda hora falta luz, tá muito pior. Mas pelo menos tem a promessa. Essa vez eles não estão nem tendo coragem de prometer. Eles já estão dizendo, não, vai continuar. Vai ser igual. Se vai ser igual, por que tá mudando então? Exato. Porque, bom, se vai continuar sendo. Vamos supor que. Eu acho que vai piorar, mas se for o que eles estão cumprindo, vai continuar igual. A prefeitura vai continuar tendo que pagar o subsídio, só que para uma empresa privada que a gente vai ter muito menos controle. Então, assim, para que fazer isso? O Sebastião Melo vai entrar para a história como o prefeito que vendeu a Carris. Isso é uma marca na história de alguém, talvez ele ache bonito, mas vai pesar. Imagino na próxima campanha eleitoral, ele vai ouvir isso todo dia. Porque tem coisas assim, o Banrisul, a Carris, são patrimônios e, além de tudo, tem um simbolismo. Isso representa toda uma história de um lugar, de uma cidade. Eu, durante muito tempo, não acreditava que fosse possível privatizar a Carris. Eu achava que na última hora não iam deixar. E agora eu fico pensando assim, bom, daqui a pouco o Banrisul também vai. O Sebastião Melo já vai ser lembrado também como o cara que tentou, entre aspas, privatizar a Redenção. Bom, eu moro ali, a população dali se revoltou. Ele teve de recuar porque a população não queria de jeito nenhum. Ele ia enfrentar uma manifestação por dia. Mas nem parque o prefeito consegue administrar, vai administrar Mas o que exatamente? Isso da Redenção, acho que uma coisa importante tem a ver com a Carris também. Que o projeto deles era privatizar a Redenção e fazer um estacionamento de 600 ou 700 lugares de carros dentro da Redenção. Bom, o que isso faz? É mais incentivo as pessoas a andarem de carro, né? A Redenção fica perto do centro, passa um monte de ônibus por ali, não é um lugar que as pessoas precisam chegar de carro. Em qualquer lugar da cidade, qualquer bairro da cidade tem ônibus pro centro. Então, para que botar mais vaga de carro no centro? Para trazer mais gente de carro. E daí é o mesmo prefeito que depois diz, pois é, a gente tem que privatizar a Carris, que ninguém mais quer andar de ônibus, a gente tá dando prejuízo. Mas por que tu não faz uma política, então, de incentivo aos ônibus, em vez de destruir parque para fazer estacionamento para as pessoas andarem ainda mais de carro, né? Até muito pouco tempo atrás, as pessoas preferiam, às vezes pensavam, por que eu vou gastar um monte de estacionamento se tem o ônibus é confortável. Hoje não se tem mais política para deixar o carro em casa e usar o ônibus. Não se tem mais. Hoje tu vai para parada final de semana, tem que esperar 1-2 horas por um ônibus, aí a pessoa já pensa, não, eu vou ficar na parada todo esse tempo, mesmo com o aplicativo. Não, às vezes até porque se tu olha o aplicativo, vai ver, falta 70, 80 minutos para o teu ônibus vir final de semana. Então, não se tem incentivo já Fim de semana é triste. Tem linha de fim de semana que o cara perde o fim de semana na parada. Eu estava em Montpellier quando foi anunciado oficialmente que a partir de dezembro o transporte será gratuito. E tem campanha, tem cartazes, tem outdoor para todo lado com essa campanha. E tem 7 ou 8 razões para fazer isso. Mas evidentemente que as principais são estimular o uso do transporte público, deixar o carro em casa, combater a poluição. Então, e eu fiquei impressionado porque no momento que o Sebastião estava aí retirando o passe dos estudantes, né, o Montpellier estava tornando tudo gratuito. Pô, nós estamos tirando, o estudante vai ter que pagar, ou vai pagar quase a passagem inteira. É uma política contrária. Assim, o velho mundo não desistiu de coisas que aqui foram consideradas ultrapassadas. Por exemplo, o bonde elétrico. Porque um tramway é um bonde elétrico, não é mais do que isso. E funciona. Montpellier é bonito de ver, porque, por exemplo, em frente à estação de trens, tem uma encruzilhada. Então ali passam 4, 5 tramways, tem horas assim que está um bolo de bonde elétrico. E aquilo é a vida da cidade, muitas cidades são assim. Como é que pode ser o transporte elétrico sempre foi bom para a velha Europa e para as cidades do Brasil era ultrapassado? Por que Porto Alegre desistiu do bonde elétrico? Não só do bonde elétrico, né? Tá desistindo de tudo. Pensaram nas obras da Copa, né? Primeiro prometeram o metrô, não saiu o metrô.
Mas aí veio o dinheiro para fazer os BRTs, né? Que é os corredores de ônibus são um pouco diferentes do nosso, que eles são maiores, assim, lugar para ultrapassagem, tu já paga a passagem na estação para ser mais rápido. Veio dinheiro para fazer BRT, não foi feito. Só mudaram ali o piso, né? Alguns corredores que eram de asfalto botaram de concreto, Pô, que, mas que eu- dura mais. Esse BRT, André, ali Mas, só um mas não parênteses. fizeram BRT. Não, só um parênteses. Jogos do Inter, por exemplo, que lota aquilo ali, é um horror. É uma reta, o Beira-Rio, até o centro da cidade. Né? Aquilo ali foi prometido também, um BRT. Pô, aquilo ali seria uma solução maravilhosa. Não fizeram. E daí, quais as obras da Copa eles fizeram? As obras para carro, o que não fazia sentido para a Copa, porque você deve se lembrar que não podia chegar de carro no estádio, Sim. né? A FIFA isolava. Então, assim, eles fizeram várias coisas, duplicaram avenidas, tal, que chegavam perto do Beira-Rio com o argumento da Copa, sendo que não podia ir de carro pro estádio na Copa. E as obras que eram para transporte público, todas foram suspensas. Bom, qual é o resultado? Mais gente andando de carro, menos gente andando de ônibus, né? Não tem muito segredo nisso. Mas sabe que em 99 eles tentaram implantar um projeto parecido com o BRT, não era nome BRT na época, mas eles chegaram a implantar um projeto parecido aqui em Porto Alegre, na Avenida Sertório. Inclusive eles compraram lá por 98, 99 aqueles ônibus com entrada do lado esquerdo e a plataforma da Sertório elevada. Ali já tinha até construído lá o guichê, tudo certo para colocar esse sistema com pagamento de tarifa na estação. Tu entrava já na estação, pagava ali e já acessava o ônibus já com a passagem paga. Foi um projeto que nunca foi colocado em prática, construíram, gastaram com o projeto, ele nunca foi colocado em prática e agora eles começaram a destruir até, tiraram fora os guichês de pagamento, os ônibus que tinham a entrada do lado esquerdo, agora eles estão tirando para outros lados, porque isso foi uma dor de cabeça para o projeto de tirar o cobrador desses ônibus, por exemplo, os Via Sertório, Parque dos Maias, Rubem Berta, eles ainda não conseguiram tirar os cobradores por causa dessa porta do lado esquerdo. Então eu acho que sim, que logo logo vai ser mais um projeto que eles vão acabar... Aliás, já foi engavetado, já não se vê mais, já não se pretende mais botar em prática, mas logo logo ele vai sumir do mapa. Logo eu acredito que eles vão tirar aquelas estações e inclusive vão até desmanchar os corredores, porque eles muito falam em tirar fora os corredores ou então em disponibilizar para táxi, lotação. Então cada vez eles vão diminuindo as políticas públicas voltadas ao transporte coletivo. No fundo, é um grande incentivo a aplicativos tipo Uber. Só que o Uber ele se transformou num mito. Eu digo que eu uso. O Uber, inicialmente, como era fácil de perceber, era barato. E depois que ele ganhasse o mercado, ele ia mudar os preços. Então, hoje, por exemplo, eu pego um exemplo que eu conheço na palma da minha mão. Todos os dias eu vou da minha casa, na Ramiro, até a PUC. De Uber, R$20. Em qualquer horário, R$20. De táxi, 18. Então, aquela fase em que o Uber era mais barato, agora já é no depende. Depende muito do horário. Tem que ser um horário muito bom, tipo 10 da manhã, talvez. Se não, o preço é alto. Agora mesmo, eu peguei da PUC para minha casa, deu R$26. Se eu pegasse no táxi, dava 24. E não piorou só pro passageiro, né? Reduziu o que eles repassam para os motoristas de Uber. Né? Também é uma coisa que não é um dado oficial, porque eles não divulgam isso, mas conversa com os motoristas, a parte da passagem, da viagem que o cliente paga, antes a maior parte ficava com o motorista, quando chegou o Uber, que cobrava uma taxa pequena para expandir o negócio. E agora, cada vez mais, a Uber vai aumentando a parte que fica com a empresa e reduzindo a parte que fica com o motorista. Agora, também aquela ideia de que o Uber ia substituir o carro das pessoas, primeiro, me parece que é mais um carro na rua, que não tinha carro, que andava antes de ônibus ou táxi, agora tem uma outra opção que é andar de Uber, então tem mais carro do que tinha antes. Também, a gente pegou muito mais passageiro do transporte coletivo do que do... Juremir Machado da Silva andava de ônibus ou táxi, agora ele tem o Uber também, mais um carro. Mas eu pretendo voltar a andar de ônibus, porque gasta muito. Gasta muito no Uber. Aquela ideia do Uber barato, Uber que tu ia fazer a corrida de 20 por 10, não tem mais. Absolutamente não tem mais. Então não vale. Ontem eu conversei bastante com motoristas de Uber que está dizendo o seguinte: que tem toda essa polêmica aí da regulamentação. Eles não querem a carteira assinada. Em geral, eles não querem a carteira assinada. O que eles querem é a regulamentação do repasse para o aplicativo. Eles querem que tenha um repasse digno, porque o repasse que eles têm não é suficiente para a vida deles. Eles trabalham mais para o aplicativo do que para eles. É comum ficar 12, 14 horas trabalhando de Uber, não.
Em Brasília, eu passei a semana em Brasília. Os caras de Brasília estão fazendo muito o seguinte: eles te levam na primeira e já te perguntam se tu vai precisar depois, e aí eles fazem fora do aplicativo. Eu peguei um Uber no CNPq para ir até um hotel e eu tinha esquecido o casaco no CNPq. E no meio do deslocamento, puxa, eu esqueci meu casaco lá no CNPq, eu vou ter que voltar lá para pegar. Aí ele me disse assim, e estava um colega meu que ia descer no hotel. O colega desceu, ele disse, vai voltar lá? Vou voltar. Eu te levo lá, te espero, tu pega o casaco, te trago de volta no hotel. Tudo fora do aplicativo. Eu não quero pagar a taxa do aplicativo. Tá certo. Não, às solução. vezes chega a ser metade do valor pro aplicativo. Mas sabe que a prefeitura e os empresários do transporte coletivo, eles se queixam que perderam muito passageiro pro aplicativo. Só que eles não fazem nada para incentivar essas pessoas a andar de ônibus. Eu saí do cinema à tarde da noite outro dia, eu fiquei 40, 50 minutos na parada esperando um ônibus para ir até Assis Brasil e a parada estava cheia, porque tinha acabado o cinema, a parada estava lotada. Só que demorou tanto para vir um ônibus que quando o ônibus veio, aquela parada lotada, tinha sobrado uns 10. Os caras foram atrás de outras soluções. Foram desistindo e pegando o Uber, aplicativo. Então, eles não incentivam o passageiro a pegar o ônibus, pelo contrário, eles assustam. Tu chega sábado, domingo, tu olha o próprio aplicativo ali, mesmo que tu tendo o aplicativo sabendo a hora que o ônibus vai passar, tu olha ali, 50, 60 minutos, às vezes mais, 90 minutos para vir um ônibus, aí o que tu vai fazer? Ou tu vai a pé ou vai de Uber, não vai ficar esperando esse tempo todo. Eu penso na privatização da Carris, eu me lembro muito da privatização do Banespa, porque eu tenho um irmão que é bancário e trabalhava no Banespa, era concursado do Banespa, aí veio a privatização, foi o Santander que comprou. E aí, aquela história, não vamos demitir todo mundo, vai ter aí um período, a maioria vai ficar. Olha, depois de algum tempo, sei lá quantos meses, 10 meses, 12 meses, começou a ir todo mundo para a rua. Todo mundo para a rua. Fica muito pouca gente. Infelizmente, é isso que acontece. Eles vão demitir a maioria. E uma questão de... Se tu pega funcionários mais antigos, com uma certa idade, o Brasil não contrata com um cara com mais de 40, tu não consegue emprego. Ninguém contrata. Né? As pessoas envelhecem aqui no Brasil... Não as pessoas envelhecem essas pessoas de uma forma muito rápida. E eu fico pensando, o cara que está lá 20 tantos anos, sei lá, onde é que ele vai conseguir se realocar e trabalhar? Porque é uma profissão muito específica. O cara é motorista de ônibus. Vai trabalhar com o quê? Bom, vai buscar alguma coisa, evidente, mas é uma dificuldade, né? Uma coisa é um cara de 19, 20 anos e atrás de emprego no Brasil. Outra coisa é um cara de 40 ou 50 anos. Inclusive, tu vê muito funcionário que veio de outras empresas trabalhando na Carris. 90% do quadro da Carris veio das empresas privadas. Mas tu não vê ninguém que saiu da Carris, por algum motivo, qualquer que seja, trabalhando na empresa privada. A gente tem muito funcionário com 20, 30 anos de casa, que falta 5, 10 anos para se aposentar, que tem suas limitações, precisa ter seu acompanhamento médico por motivo de doença, coluna, entre outras coisas, que se sair da Carris, a gente já sabe que não vai arrumar emprego em lugar nenhum, faltando pouco tempo para se aposentar. Precisando faltar, às vezes, para ter a sua consulta médica e tendo... Tem plano de saúde, funcionário da Carris? Plano de saúde a gente tem. E muita gente fala assim, quando a gente vai ver aqueles que são a favor da privatização da Carris, quando a gente clica lá nos comentários para ver o perfil da pessoa, a imensa maioria ou não mora em Porto Alegre ou não anda de ônibus. Tu vê, salta à vista que não anda de ônibus. E aí muita gente fala assim, acabou a mamata, vão ser privados, que não sei o quê, mas a gente não tem mamata nenhum. Quem tem é os CCs. A gente, como concursado, a gente não tem. O nosso salário é o mesmo salário da empresa privada. Eu ia te perguntar, qual é o salário médio da Carris? Salário médio, assim, do cobrador está em torno de R$ 1.800, é o mesmo da empresa privada. E do motorista? O motorista está uns 2 e alguma coisa. Mas é o mesmo salário do motorista da Carris, é o da privada, cobrador Carris, cobrador privada. São 6 ou 8 horas por dia. A gente trabalha numa jornada de 7 horas e 10, mas tem aquele tabelão. O pessoal que faz tabelão que trabalha de segunda a sexta, que é 8 horas por dia. Só que, claro, quem faz tabelão tem intervalo de 3 horas, conforme manda o... O que é o tabelão? Explica para nós. Tabelão, tu começa a trabalhar de manhã, vai até de noite, tu faz mais horas, 8 horas a jornada de trabalho, só que tu não trabalha final de semana. Certo. Em alguns casos. Claro que final de semana precisa de menos ônibus, então eles criaram o tabelão porque eles não precisam de tanta gente final de semana como um dia de semana. Né? Mas a coisa que salta aos olhos é o seguinte, o salário dos motoristas e dos cobradores é baixo.
E o mesmo das empresas privadas. A única coisa que diferenciava até pouco tempo atrás é que a Carris ainda era uma das únicas que pagava. Se tu fazia hora extra, a Carris te pagava. Mas isso não existe mais na companhia Carris. Faz Tu banco de horas. 7 horas e 10. Eles falam que não existe mais o banco de horas. Também falam não. que não existe. Mas existe, porque um motorista, um cobrador que trabalha, por exemplo, na Sopal, o ônibus que eu pego. O cobrador do ônibus que eu pego para ir trabalhar. Ele faz uma tabela segunda, terça e quarta, e quinta e sexta ele faz outra para compensar essas horas que ele fez a mais. Certo. Eles dizem que não existe mais o banco de hora, É. mas eles fazem a tal da compensação de jornada para no fim pagar exatamente as 7 horas e 10 todos os dias para eles. Agora eu fico pensando também. É baixo mesmo. É Tem baixíssimo. razão. O cara ficar 7, 8 horas dirigindo no meio desse trânsito maluco, cara. Um troço daquele tamanho, né? Não, e agora eu achei dirigindo que e cobrando, o salário né? fosse mais digno, eu não sabia que era tão Agora pouco. dirigindo e cobrando passagem Mas enquanto ele- dirige, né? Tá ali E vão dirigindo, ganhar mais por isso? dando troco. Ele não vai ganhar o salário do cobrador. Dá em torno de R$10 por dia quando tu trabalha sem o cobrador. E uma coisa que até queria chamar R$10 a atenção, mais por dia. por dia, trabalhando sem o cobrador. Pô, se trabalhar sem folga, os 30 dias dá 300 pila. 300 pila. E Tem que trabalhar os 30, hein? Os 30, não pode folgar nunca. Não, sem falar do risco de acidente, imagina, tá ali. Porque, pô, idealmente, deveria esperar cobrar passagem de cada um, depois começando a andar. Mas tem a tabela, tem hora pra cumprir, vai que vai esperando. Pois é, A vai gente ficar sabe mais que é lento, comum imagina já um monte de gente sair. subindo, né? Mas a gente sabe que é comum, às vezes, bom, já subiu o último passageiro, já começa a andar e cobrar e dar troco enquanto dirige. Então é arriscado também. Hoje a maioria usa o cartão, esses FAR, isso, aquilo, ou ainda é o dinheiro o principal? tem muita gente que usa o cartão, claro, mas a passagem paga no dinheiro ainda é muito grande. Eu ali, pelo menos, eu sou cobrador do T7, eu carrego em torno de, em 6 viagens, dá em torno de 60, 70 pagantes por dia, em 6 viagens, mais ou menos. E é muito dinheiro em espécie. O motorista, ele cobrando e dirigindo, diz à empresa que ele tem que primeiro cobrar tudo certinho para depois arrancar com o ônibus. Mas se ele não conseguir cumprir o horário lá, a empresa também vai pegar no pé dele. Aí se acontecer um acidente, mas é que eu tava cobrando e dirigindo, tá, mas a empresa não te manda tu dirigir, cobrar com dinheiro na mão, tu arrancou porque quis. Então é uma ou tu responde depois ou tu responde antes. É uma coisa assim que Como é que foi a passagem, assim, eu digo do ponto de vista prático? Quando ficou determinado, olha, tem que dirigir e cobrar. Os motoristas se assustaram muito, resistiram muito, os primeiros dias foram muito difíceis, como é que foi? primeiro dia foi muito difícil, assim, o pessoal tava com muito medo. Que quem começou a tirar os cobradores foi as empresas privadas, porque lá é aquela. Inclusive eu tenho um amigo meu que disse, cara, eu não quero assinar o contrato, o aditivo de contrato para cobrar e dirigir. Eu passei para motorista porque eu não queria mais ser cobrador, eu quero só dirigir. Ele chegou na garagem lá, não, tudo bem, não tem problema, não é obrigado, beleza. Aí uma semana depois, eu passo aqui, quero falar contigo ali na RH. Tá, vou ali, meu, não precisamos mais do teu serviço, muito obrigado por tudo, tá aqui todos os teus direitos, e acabou. Ou seja, tu não é obrigado a assinar, mas se tu não assinar, a empresa não é obrigada mas a ficar contigo. Pensa, porque tu vai lidar com dinheiro. Eu imagino que se faltar o caixa não bater, cobra do sujeito, que nem, né? O cara vai ter que responder por aquele dinheiro. Só que é uma dupla atenção, tu tem que prestar atenção em dirigir e tu tem que estar ligado também no dinheiro e preocupado com o horário que tu tem que chegar. Para lidar com o dinheiro, o cara tem que estar atento, né? Para não se atrapalhar, não confundir com troco. Duas sei coisas lá. tem que estar atento, né? O trânsito tem que estar atento e o dinheiro tem que estar atento. Pois é. E o tempo? E o tempo. Então, ou tu corre o risco de tomar prejuízo, de faltar dinheiro, ou de ter um acidente e correr risco de vida, né? É insano. Eu confesso que eu não conseguiria. Imagina assim, dirigir, cobrar, controlar o tempo e ainda também, porque faz um papel ali de tem que controlar também os passageiros. Não vai dar nenhum rolo, não vai dar nenhuma briga, não tem ninguém assaltando ninguém. Não, outra coisa, às vezes tem um cadeirante para subir no ônibus, o cobrador sempre ajuda, enfim, tem várias situações Como é que o cobrador faz aí? ajuda, né? Quando Até tem um cadeirante? Até pouco tempo atrás, quando todos os ônibus tinham cobrador, era obrigatório a dupla pegar o cadeirante. Isso, Não era só. Se desse qualquer zica dentro do ônibus e eles olhassem nas câmeras, um não estava ajudando o outro, era advertência, porque pela norma os dois tinham que ajudar o cadeirante, operar o elevador. Agora Um do só lado o de dentro, motorista do lado vai de fora. fazer isso. Aí agora é só o motorista e demora. Aí ele larga o Demora. dinheiro lá e vai lá ajudar o cadeirante. Larga o dinheiro todo na gaveta lá, a gaveta sozinha lá na frente, com o ônibus ligado. Não, desliga e leva a chave, senão é capaz de alguém sentar e arrancar com o ônibus. E aí, se fizer isso, o E ônibus o não caixa, opera. aí o caixa não pode deixar o É. caixa. Não, é uma E loucura. se o dinheiro sumir, ele paga ainda do bolso. E se sumir o dinheiro, ele paga.
É muita responsabilidade. Eles falam que não, porque é tecnologia, porque o Brasil é o único país que não tem, que ainda tem o cobrador, que não sei o quê, mas tu vai ver nos outros países, o ônibus tem câmera de ré, câmera na porta, é piso baixo para o cadeirante acessar, tem toda a tecnologia. E praticamente ninguém paga. Eu conheço muito bem isso nos ônibus parisienses. É raro alguém que vai pagar em dinheiro. Vai ter 98% com o cartão. Eles falam, porque a tecnologia chegou, mas eu não tô vendo tecnologia para substituir o cobrador. Botaram ali o QR Code, mas isso ainda não substitui o cobrador. Para tirar o cobrador do ônibus, o ônibus ele tinha que ser obrigatoriamente piso baixo, para não ter o elevador. A roleta ela tinha que estar do lado do motorista que está cobrando. A roleta ela tá lá atrás, às vezes tem 4, 5 motoristas, nem sabe para quem que ele está liberando a roleta. Na Europa tem mais essa, não tem roleta. Não tem roleta. O sujeito chega ali, tem onde eles dizem para validar o ticket. Tem uma maquininha ali que tu entra lá e mete o ticket ali. Ou passa agora, só toca o cartão ali. Não é só na Europa, né? Que a gente pensa em Europa. Na Argentina não tem roleta também. Na Argentina não tem Não também. tem, pelo menos Buenos Aires não Porque tem. a roleta nesse sistema não faz nenhum sentido. nenhum. Ela atrapalha? Ela atrapalha. Mas aqueles ônibus que tem a roleta lá no meio, né, onde fica o cobrador normalmente, vai ter que mudar, Gabriel. Como é que vai ficar a roleta lá? Ou tira a roleta, ou vai ter que botar lá na frente. Mas daí é um gasto pra empresa ter que fazer uma reforma no ônibus. Eles não querem, né? Eles querem economizar dinheiro, eles não querem gastar Mas mais. vai deixar uma roleta lá no meio sem ter ninguém sentado, sem sentido aquela roleta. E se botar a roleta lá na frente, na porta, a entrada ela vai ficar mais lenta. Porque aí o cara só consegue entrar e ficar lá depois que passar a roleta, o outro fica esperando para subir. Inclusive, eu andei lá na praia, eu andei de ônibus na empresa Boto Tour. Lá não tem mais cobrador. E a roleta é do lado da porta. Quando vem, o meu pai, ele é idoso, ele não paga a passagem lá. Ele sobe na porta da frente, mostra a identidade, o motorista abre a porta lá para ele entrar lá atrás e é assim. A roleta ali do lado. Sim. Agora, no sistema de Porto Alegre, a roleta é lá atrás. O motorista nem sabe para quem ele está liberando a roleta. Já aconteceu, inclusive, esses horários mais de maior movimento, de motorista liberar a roleta para quem não pagou, passou e tomou prejuízo. Ou seja, os R$10 que ele está ganhando por dia, tem motorista que já deixou 20, 30 num dia de tanto prejuízo que tomou ali. Ô André, deixa eu te perguntar um negócio. A gente está falando aqui, o Juremir citando exemplos da Europa, e a gente vê esse movimento, né, de solução para a questão das grandes cidades passar pelo transporte coletivo, né? Porque imaginar que todo mundo vai vender seu carro e tal. Se tu vai deixar o carro em casa para pegar um ônibus, tem que ter um bom motivo para isso, seja um ônibus, seja um metrô, mas é o transporte coletivo. E aí vem o tal do subsídio, baratear a passagem. Aqui a gente vê tudo no sentido contrário. A gente viu um movimento do prefeito, quando foi o Marquesan, que ele fez um projeto, eu queria, né, que tu acompanhou aquilo, que nos falasse um pouco. Eu não sei se era maravilhoso, ruim, bom, não sei, mas a ideia era baratear a passagem, jogar lá embaixo. Tá, não andou, foi completamente rejeitado e tal. Primeiro eu queria que tu falasse sobre isso, era muito esdrúxula a proposta e fazer esse paralelo, porque aqui a gente não tem essa consciência de que no transporte público é que as coisas podem acontecer. Aquele projeto teve vários problemas, assim, eu acho que dizer que ele foi feito para não ser aprovado, na verdade, foi um golpe ali de marketing da prefeitura. Primeiro, o projeto em si, né? Eram vários projetos de lei, era um pacote, eram uns 4 ou 5 projetos, com várias coisas que seria a ideia de reduzir a tarifa. Uma delas era a demissão dos cobradores. Isso que a gente já está falando aqui, que já estava... Não foi aprovado naquele momento, foi aprovado um pouco depois, mas tinha sido a primeira coisa que ele veio para a Câmara foi isso. Tinha redução de gratuidades também, que algumas passaram, aos poucos foram reduzindo as gratuidades em Porto Alegre. Então tiraram, por exemplo, dos idosos a partir de 60 anos. A partir de 65 anos é lei nacional, né? Mas em Porto Alegre a gente é a partir de 60. Tiraram isso, tiraram a minha passagem dos estudantes, que agora tem que comprovar uma renda baixa, mas a prefeitura exigindo muita burocracia, tem vários estudantes que são de baixa renda e demoram meses com lá, levam um documento, a prefeitura não aceita, leva outro documento. Mas isso foi feito, né? Isso foi feito, Isso aí já não tem então, mais. Assim, mas assim, do pacote, o que realmente se esforçaram para provar? Tirar a gratuidade, tirar desconto de estudante e demitir cobrador. O que daí, a outra parte que foi só para inglês ver, que não tentaram, se esforçaram para provar. Tinha uma previsão de uma taxa ser cobrada pelas empresas no lugar do Vale Transporte. Então, em vez da empresa pagar o Vale Transporte, ela pagaria uma taxa para a prefeitura para bancar a passagem daqueles funcionários. Tinha um pedágio urbano, que existe em muitos lugares do mundo, eu ia ter que pagar um valor para andar de carro na cidade e esse dinheiro ia ser também para subsidiar o ônibus.
Qual que é o problema? Né? O pedágio urbano é uma coisa polêmica. Em Londres tem um caso muito conhecido, outras cidades têm. Tem motivos a favor, contra, mas o nosso aqui era uma coisa que não existe em lugar nenhum, que era um pedágio urbano só para pessoas da região metropolitana. Moradores de Porto Alegre não iam pagar. Os moradores da região metropolitana iam pagar. E o argumento é, não, a gente tem que fazer como faz Londres, que cobra o pedágio do carro para subsidiar ônibus, para incentivar que as pessoas não andem de carro e usem ônibus. Só que esse é um pedágio para os moradores da região metropolitana que não votam em Porto Alegre, porque ele não queria perder voto, né? Então é uma coisa que não faz sentido. Para subsidiar o ônibus urbano e não o ônibus metropolitano. Sim, o ônibus em Porto Alegre. Sim, então, na verdade, ele queria que os moradores da região metropolitana subsidiassem os moradores de Porto Alegre. É uma coisa que não faz nenhum sentido econômico, de trânsito. Assim, é só porque ele não queria se desgastar. Com o eleitor dele. Mas ele fez de um jeito, ele mandou para a Câmara em janeiro. Ele fez uma convocação extraordinária, que é uma coisa que não é comum de acontecer na Câmara Municipal. Às vezes a gente vê na Assembleia, até tem uma na Câmara Municipal, é uma coisa que não é comum. E não avisou ninguém. Simplesmente um dia, todos os vereadores receberam e-mails. Amanhã tu tem que sair, tá na praia, tá com a família passeando. Amanhã tu tem que botar aqui esse pacote. E chamaram o número de dias que não dava nem tempo de passar nas comissões, porque o projeto de lei tem que passar em comissão. Então, assim, foi feito de um jeito que os vereadores ficaram tudo putos com a prefeitura, que, como assim, me chamaram mesmo a sério. Não dava tempo de tramitar nas comissões, então não tinha como ser votado aquela convocação extraordinária. E não era algo urgente, isso é uma coisa estrutural que tu vai discutir. Tu não vai chamar em uma semana votar, porque é algo que tem que ser na semana, né? Assim, teve uma tragédia, né? Alagou a cidade, tem que fazer uma coisa e tem que liberar a verba, vamos chamar porque tem que ser votado agora. Então ele fez de um jeito que, assim, todo mundo sabia que não era para ser votado. Por que ele fez isso em janeiro? Porque em fevereiro ia ter aumento da passagem. Mas essas isenções que tu fala aqui, esse fim das isenções foi votado? Não naquele momento. Ah, também não foi naquele momento. Porque não tinha como, não tinha tempo hábil votar. Isso foi sendo votado depois. Mas daí, e esses outros projetos que mudavam mais coisas, esse nunca mais voltou. Então ele apresentou aquilo lá e depois sumiu. E me parece, o que eu imagino assim, a não ser que ele não soubesse, mas é difícil, né? Como é que a prefeitura não sabe como é que funciona a tramitação na Câmara. Mas como isso foi em janeiro, em fevereiro ia ter mais ou menos passagem. Então, acho que provavelmente a ideia era, vamos apresentar isso, não vai ser aprovado, mês que vem, quando a gente for aumentar a passagem, que ia ser um aumento grande. Vamos lá, a gente tentou, a gente fez a nossa parte, mandou para a Câmara, mas não foi aprovado. No pensamento não teve, acabou atrasando, ficou para março, né, por questões burocráticas. Quando ia ser votado, na semana que ia ser votado no Conselho Municipal de Transporte Urbano, foi quando começou a pandemia, isso foi em 2020. E daí cancelaram a reunião, não teve mais reunião, enfim. Daí que veio a pandemia, esse aumento acabou nunca sendo votado. Mas tudo indica que, na verdade, era só um teatro para quando tivesse aquele aumento, que acabou nunca sendo implementado, a gente fez a nossa parte, né, culpa da prefeitura. Entendi. Agora, como é que está o clima hoje, Gabriel, na Carriza? Ainda tem, assim, alguma esperança de que vai ter uma reviravolta? Ou já está naquela fase do luto? Foi, agora é ver o que acontece? Tem esperança, mas aí é não tão grande, né? Porque a gente ainda tem os recursos, tem aquela coisa toda, mas a maioria, pessoal, a imensa maioria do quadro de funcionários da Carris já está com aquele sentimento de luto, de que a Carris foi destruída, que foi vendida, e boa parte acha que não tem volta. Isso é verdade, isso é fato. Eu fico pensando também no seguinte, na pessoa que diz, pô, vou fazer o concurso para Carris, agora passei, vai ser dura a vida, o salário é baixo, mas enfim, eu estou com um emprego garantido, resolvi meu problema. E agora acabou. Era uma vontade que eu tinha desde piá trabalhar na Companhia Carris. Quando eu passei na Companhia Carris no concurso, foi muita alegria para mim, pessoal. E próprio pessoal que veio da empresa privada, se a Carris fosse privada, não teria saído da que estava para vir para a Carris. Então o pessoal largou, muita gente deixou de estar com a família para estudar, para se preparar para o concurso. Chega agora, a Carris é privada. Claro, ninguém tem problema em trabalhar numa empresa privada, tanto é que todos nós, a imensa maioria, trabalhou em empresa privada antes de trabalhar na Carris. Só que se a gente fez o concurso, se preparou para um concurso para vir para a Carris, é porque a gente queria trabalhar na Carris pública, não numa empresa de ônibus privada. Inclusive, eu tentei trabalhar em empresa privada de ônibus, era ou não tinha vaga, ou o pessoal não... Ou era aquele famoso tapinha nas costas, indicação... E tu vai ver, a maioria já conhecia alguém dentro da empresa. Como eu não conhecia, eu não consegui trabalhar na empresa privada. E quantos anos de Carris tu tens? Na Carris eu vou fazer 9 anos. E na Carris eu passei. Eu provei que eu era capaz de trabalhar na empresa, na companhia, no papel. Eu não precisei tapinha nas costas, não precisei ser o perfil da empresa, como eles dizem. Eu fui ali, assim como muitos. Eles fazem o concurso ali, tá aprovado, passa e vai. Já na empresa privada, não. Tem aquele famoso tapinha nas costas.
Tu conhece fulano? Esse aqui veio, é meu amigo, não sei o quê, veio tá na VTC, veio da Trevo, esse aqui é bom. Aí tu vai ver aquele que não tem experiência nenhuma, mas que é capaz de exercer o seu papel, aquele que não tem experiência nenhuma, não conhece ninguém, tu vê, ele não tem chance nenhuma. Na companhia Carris, no papel tu prova ali, não, tô apto, tirei nota boa. A Viamão pode mudar o nome da Carris? Acho que pode. Se ela quiser, ela pode. Não li detalhes do contrato de licitação, mas acho que não tem nada que fale sobre o nome. Eu vi que a marca Carris teve um valor assim irrisório. Do valor da venda, a marca em si valia muito pouco. Pelo... Assim, do jeito que eles avaliaram, mas com certeza vale mais, né? Não, eu tinha a impressão que era uma coisa valiosa, mas o preço que eles pagaram pela marca, eu não me lembro aqui agora, mas eu diria assim, foi coisa do tipo 120 mil. Não, mas é ridículo. É a marca de ônibus. A Carris, além de ter ganho esse prêmio, né, de melhor empresa, naquelas pesquisas tem de marcas, né? Qual marca que se lembra de café, de refrigerante, qualquer coisa? Essas perguntas eram empresas de ônibus em Porto Alegre, a Carris sempre ganhava. Então, assim, isso tem algum valor. Não sei, não sou da área, né? Não sou da comunicação, não sei precificar isso. Todo mundo mas conhece. Com certeza, é um nome que vale muito. Quem anda e quem não anda de ônibus. Com certeza vale muito mais que o nome Viamão. E outra coisa que não... As outras o pessoal conhece, tipo o Juremir que anda, que usou e tal. Mas até quem não anda de ônibus e tal, a Carris, todo mundo conhece. É um nome que tá aí, todo mundo sabe da Carris. Outra coisa que, na verdade, não entrou no negócio, não teve valor no negócio, foram as linhas. Porque eles alegam... Isso foi dado de graça, as linhas. Essa foi dado de graça. As linhas, são 20, né? 20 linhas. Essas 20 linhas que a Carris, que a Viamão vai receber, ela não pagou nada por elas. Zero. Leilão, a concessão, valor acima de R$1. R$1. Foi R$1. Foi R$1. Não foi zero, foi R$1. Ô, Juremir, eu acho que a secretária foi voto vencido na negociação. Tu acha? Eu acho, se ela dá uma entrevista dizendo, ela disse no matinal, né? Dizendo que foi um mau negócio, ela pode ter sido o Alberto Guerra com o Grêmio. Eu disse que pro Renato não ir, mas ele foi, o que eu vou fazer? E ela pode ter dito isso, o prefeito é o Melo, né? Mas ela disse, olha, não faz. Eu não sei, eu tô só deduzindo pelo que ela disse depois. Eu acho que ela acreditou no conto de fadas que ela mesma contou. Que ia ter um monte de empresas, que ia ter empresa estrangeira, que ia ter empresa de tudo quanto é lugar, que era valioso, que todo mundo ia querer, e quando chegou na hora, não tinha. Eu participei de uma reunião na Câmara, faz pouco tempo, e eu apertei muito o secretário de mobilidade com a questão da privatização da Carris, que o tema era a privatização da Carris. E desde que entrou essa turma da prefeitura, que saiu o Marquesan e entrou a turma do Melo, qual era o motivo para privatizar? Era o fato de ter que botar dinheiro na Carris, já a Carris está dando prejuízo, pois o próprio diretor-presidente na mesa falou para mim, quando eu assumi a comissão de funcionários, hoje a Carris ela é autossuficiente. A prefeitura não precisa mais botar dinheiro na companhia Carris. E já questionaram que a Helen já tinha conseguido isso. E ele falou, não, a Helen conseguiu por 4 meses sem pedir aporte da prefeitura. Nós já estamos a bem mais que isso, só que a gente não divulga, a gente não faz propaganda porque esse não é nosso papel. E aí eu fiquei pensando, bom, se a empresa ela não recebe mais o aporte da prefeitura, se ela é autossuficiente, não tem por que privatizar. E aí eles falavam muito assim que não, porque tinha que privatizar porque ela é autossuficiente, mas hoje ela não tem dinheiro para comprar ônibus novo. Mas hoje ela não tem dinheiro para... Ela mal paga a folha de funcionários, fica no 0 a 0. Mas aí a prefeitura investe dinheiro na companhia privada, mas na companhia Carris não pode. E as privadas não compram ônibus novo, né? Porque as privadas recebendo dinheiro da prefeitura estão com os ônibus muito mais velhos que os da Carris. Agora, vocês que entendem do assunto, eu li e fiquei chocado, não sabia, que existe um modelo de compra, que, por exemplo, a Carris não podia comprar ônibus, está precisando de 2 hoje, compra 2 hoje, precisa de 10 amanhã, não, que tinha que fazer um pacote, comprar um pacote de uma vez só e que isso inviabilizava as atualizações. É assim? Não, na verdade, a companhia Carris ela pode comprar os ônibus da quantidade. Hoje quem determina quantos ônibus serão comprados é a EPTC. Na reunião eles me disseram que eles estavam esperando um aval da EPTC para dizer quantos tinha que entrar e quantos tinha que tirar fora. Só que hoje a Carris, ela participa de um leilão, ela lança um edital e a melhor oferta é a que ganha. A Carris não escolhe o ônibus que vai comprar. Isso era outra coisa que eles questionavam muito, que a Carris tinha ônibus de diversos modelos, tinha diversos modelos de chassi e diversos modelos de carroceria. Mas isso nenhuma empresa privada tem a frota padrão. A própria
A Nortran, a Trevo tem 3, 4 modelos de carroceria, 2, 3 modelos de chassi, então nenhuma empresa de Porto Alegre é padronizada, então é outra desculpa deles que não cola. Todas as empresas privadas, elas têm diversificação, porque hoje uma empresa está oferecendo a carroceria de um valor X, comprando tantos, daqui a pouco, na próxima renovação, outra oferece preço mais barato e eles compram. Então, não é outra coisa assim que não cola. E eu questionei muito o secretário, assim, cara, eu vou te dizer amém para tudo que tu tá me dizendo, que a Carris tem que ser privatizada e tudo mais, se tu me mostrar uma empresa privada que preste um serviço aceitável para Porto Alegre. Hoje nenhuma empresa de ônibus privada presta um bom serviço. Ele não teve coragem de te dizer a Viamão. Pois é. Modelo de empresa de ônibus. E aí O problema das privatizações é isso, nunca vai melhorar o serviço, porque não acontece isso. Né? Não acontece. Não, isso quando tem serviço. Acho uma coisa também que é importante a gente lembrar, né? Em 2020, quando começou a pandemia, as pessoas ficaram em casa, né? Aquela situação, né? Você não querendo morrer, tendo que ficar em casa. E caiu muito o número de passageiros de ônibus, né? O que era esperado. As empresas privadas tiraram os ônibus de circulação. Elas não foram negociar com a prefeitura, não, elas simplesmente, no início de março, abril de 2020, elas começaram a tirar algumas linhas, elas tiraram completamente, outras reduziram sem ter autorização da prefeitura, mesmo tendo um contrato com a prefeitura, brigando. O que a prefeitura fez? Em vez de multar essas empresas, a prefeitura botou a Carris para cobrir essas linhas. Então, assim, se não fosse a Carris, a gente teria ficado vários meses em 2020 sem ônibus. Imagina, no auge da pandemia, o enfermeiro não ia conseguir chegar no hospital porque não tinha ônibus para pegar, porque foi a Carris que colocou. O que aconteceu? As linhas estavam dando mais prejuízo com menos passageiros que as empresas privadas saíram que a Carris assumiu. Então foram linhas que estavam dando prejuízo. Mas certamente repassou o dinheiro, né? Porque Não, vai tudo numa cesta lá e depois... Não, daí o que aconteceu? A prefeitura fez um aporte na Carris para a Carris conseguir manter essas linhas, comprar diesel e tudo, porque eram as linhas que estavam realmente muito deficitárias. Sim. Isso deveria provar, ó, foi necessário uma empresa pública, porque no momento de crise as empresas privadas pararam de oferecer um serviço, e é um serviço essencial, a Carris estava lá. Isso deveria ser argumento para defender a Carris. O que a prefeitura fez? Tivemos que botar não sei quantos milhões na Carris durante a pandemia e as empresas privadas não tiveram um prejuízo tão grande. Isso mostra que a Carris é ineficiente. Esse foi o discurso do Melo. Que esse dinheiro que a prefeitura passou para a Carris assumir as linhas privadas, era a prova da ineficiência da Carris. E não da falta de serviço das empresas privadas. Raciocínio e tanto, hein? E durante a pandemia, a Carris, ela operou as linhas das empresas privadas, não parcelou salário, não deixou de pagar o vale alimentação integral e não atrasou o salário de ninguém. Agora, pela uma visão, Gabriel, do serviço público, isso não é prejuízo. É como tu imaginar que as vacinas da Covid, distribuir vacina, deram prejuízo. Gastamos não sei quanto com vacina, olha o prejuízo que deu. E não dá, serviço público não pode funcionar assim. Agora querem privatizar o demais. E chegar algum momento que por algum motivo a água ficar mais cara, eles não estão maior, e o demais diz, não, vai dar prejuízo esse mês, a gente não vai oferecer serviço, a gente vai cortar a água do Porto Alegrense. Não dá. É um serviço que é essencial. Mesmo se em algum momento dá prejuízo, não dá algum problema, não pode parar nunca. Esse serviço não poderia em nenhum momento parar. E se tem um contrato, mesmo sendo privado, tem um contrato com a prefeitura, tu tem que garantir, bom, depois você vai discutir com a prefeitura uma indenização por isso, mas não pode parar. Então são serviços que a gente está vendo que a iniciativa privada não tem condições de oferecer. Porque é essencial e não dá pra gente ficar refém dessa iniciativa privada que, eu vou parar agora porque não tá dando o que eu quero. Não pode parar, é um serviço essencial, a vida das pessoas depende disso. Eu já lancei uma pesquisa no Twitter. Sebastião Melo já pode ser considerado o pior prefeito da história de Porto Alegre? Na minha opinião, com certeza. Pois é. A Carris, ela tem 151 anos de história. Ela deu certo para todo mundo. Só para um que não deu. Agora, eu tenho a impressão que quando saiu o Marquesan, entrou o Sebastião, talvez até os funcionários da Carris tivessem a impressão de que ia ser menos pior. Sim, eu acredito que se o Marquesan tivesse sido reeleito, a Carris ela não teria sido privatizada hoje. Que paradoxo. Na eleição de 2016, né, o Marquesan começou a falar em privatizar a Carris, depois não privatizou. E o Melo prometeu que não ia privatizar se fosse eleito. E privatizou. E daí o Marquesan não privatizou, depois quando entrou o Melo, que privatizou. O Melo se apresentou à direita do Marquesan. Com certeza. Em 2020, 2016 ele tinha se apresentado à esquerda, depois 2020. É um oportunista, né? Dependendo do que ele vai dar mais voto, ele vai pra onda. Quando o Marquesan assumiu, inclusive o diretor-presidente que ele nomeou ficou muito pouco tempo na Companhia Carris. Ele saiu de lá correndo. E aí veio a Ellen Machado. E claro, eles se assustaram, assim, porque o valor do déficit da companhia era absurdo. Então qualquer um que olhasse isso aí, meu Deus, como é que a gente vai estar botando 70 e tantos milhões ao ano numa companhia? Só que
E claro, ele disse, não, se a Carris ela não se recuperar, ela vai ser privatizada e tudo mais. Só que aí ele colocou a Ellen Machado lá e ela começou a apresentar, a zerar o déficit. Ela ficou os 4 meses sem pedir aporte da prefeitura, a dívida diminuiu, se descobriu aquele esquema de corrupção que eles desviavam dinheiro da companhia em nome de uma criança morta. E foi se zerando esse déficit. Claro, ele queria privatizar no começo, mas depois isso foi saindo de pauta. E aí entrou os 98 ônibus novos, que demorou para a companhia comprar ônibus novo, mas comprou 98 ônibus novos, não tão bons como comprava antigamente, mas 98 ônibus novos que hoje estão salvando a companhia Carris, que são básicos, mas eles não apresentam tanto problema de quebra, eles são mais baratos. Só que depois disso entrou o Sebastião Melo na prefeitura e entrou o diretor Maurício, o diretor-presidente Maurício, que parece assim que ele, ao invés de trabalhar pela solução da empresa para fazer a empresa dar certo, parece que ele trabalhou esse tempo todo para encaminhar uma empresa para ser vendida. Sim. Ele foi para lá para preparar Foi para lá para Preparar preparar a cama. Não, e realmente, quando tava zerando o déficit da Carris foi quando veio a pandemia. Mas daí é uma situação normal, não dá pra dizer que a ineficiência da empresa é porque já discutimos aqui, foi o que garantiu. Inclusive, ela fez as linhas das empresas privadas, que eu não me lembro de cabeça quantas foi, acho que foi 22, só que o número de linha que chegou para a Carris foi maior do que o que ela realmente operou, ou seja, se não tivesse a Carris, ia ser mais linhas que iam ficar paradas, porque chegou lá a ordem para a Carris puxar, tanto é que tem no letreiro, chegou lá a ordem para a Carris puxar Parque dos Maias, Ilha da Pintada, Educandário, e essas linhas, por acaso, as empresas privadas voltaram atrás e não pararam. A Carris acabou não fazendo. Mas se não fosse a Carris, ao invés de parar às 22, acho que pararia bem mais. Ou seja, sem a Carris teria sido o caos do sistema, teria colapsado o Colapsado. sistema. Eles não queriam derrubar o muro da Mauá? Pois é. Imagina se tivesse derrubado, como é que teria sido essas últimas semanas. Agora eles querem se livrar da Carris, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Fechou, gente. Cumprimos a 1 hora. Só uma curiosidade, a Viamão já está lá dentro na gestão? Já estão lá olhando, mexendo, vendo algumas coisas? Desde antes do leilão eles já estavam visitando. Inclusive tem foto de carro da Viamão lá dentro, de carro de particular, não ônibus, lá dentro eles visitam todo o setor, tiraram foto lá de tudo e tá aí uma coisa que eu acho até estranho, né? Eles já estão lá dentro há tanto tempo, os próprios funcionários estavam dizendo, quer ver que a Viamão vai comprar a companhia Carris, e agora foi justo a Viamão que arrematou, né? O que parecia ser, era. Aconteceu. Gabriel, muito obrigado. Gabriel Cafrune, Imagina, né, nosso agradeço. representante dos funcionários. E André, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. De nada, eu que agradeço. Valeu. Juremir, vamos para mais uma, né? Pois é, muito bom o papo. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Ficou muito claro aí para os ouvintes tudo isso que aconteceu. Foi a privatização da Carris, o nosso assunto hoje aqui no Do Lado de Cá. Obrigado, gente, pela parceria. Não te esquece de dar um like aí, que o YouTube adora esse negócio, ajuda, né, a jogar para mais longe o nosso vídeo. E também te inscreve no canal, tá certo? Semana que vem tem mais Do Lado de Cá. Tchau.